Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre um livro que eu li e a minha experiência foi maravilhosa. Estou falando de A Espera de um Milagre, do mestre Stephen King. Então, se você quiser me acompanhar nessa jornada, aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. Publicado em 1996, A Espera de um Milagre foi um objeto de estudo do Stephen King. Ele tentou fazer um teste. Quando ele era criança, ele consumia muita literatura através de episódios e ele quis fazer um teste se nos dias atuais esse tipo de literatura ainda era válido. Ele dizia que esse formato de leitura por episódios impedia do leitor bisbilhotar o final ali da história. Ele disse que a mãe dele costumava fazer isso, pegar o livro ali que ela estava lendo e acabava lendo numa olhadinha no que acontecia no final e depois continuava lendo. Então esse formato de literatura era bem interessante. Ele lançou 6 volumes, 6 episódios que chegaram aqui no Brasil em 1996, naquela época pela editora Objetiva, e foi lançado também por episódios aqui de março a agosto de 96. E no começo não se chamava A Espera de Milagre, sim O Corredor da Morte. Uma curiosidade desse livro é que ele foi baseado num fato real. Existia um garoto de 14 anos, negro, que no começo do século XX foi condenado à cadeira elétrica porque ele foi acusado de matar 2 garotinhas. A acusação se baseou porque essas garotinhas foram encontradas mortas ao lado de sua casa. E aí ele foi condenado à cadeira elétrica. Ele foi a pessoa mais jovem do século XX a ser condenada à cadeira elétrica. E por isso a gente tem aqui também um personagem. Obviamente o King ele não quis expor uma criança numa situação dessa aqui nesse livro. Ele acabou colocando um homem, mas que faz menção a este caso triste que aconteceu. Ambientado nos anos 30, durante a Depressão Americana, esse livro conta a história de um condenado chamado John Coffey e a sua relação com o chefe da penitenciária, o Paul. Paul, que já trabalha há muitos anos na penitenciária, já viu várias coisas acontecendo ali no corredor da morte, mas com a chegada de John Coffey, as coisas mudaram por ali. John Coffey, ele é representado por um homem, um gigante negro, com uma mente de criança, que vai ter uma relação importante aqui com o nosso chefe, o Paul, que vai mudar um pouco a vida, o modo de viver desse personagem. No livro, a história é narrada em primeira pessoa. Então a gente tem o Paul, que no início aqui do livro ele já é idoso, ele já vive numa casa de repouso e ele já está bem velhinho e num determinado momento ali da sua vida ele se lembra daquela fase de 1930 a 1932, ele era ainda chefe da penitenciária do Bloco E e da chegada de John Coffey naquele ano de 1932. Então, ele vai escrever um livro sobre as suas memórias ali na casa de repouso onde ele está. Então, a gente vai intercalar a história atual dele como idoso e o passado dele de quando ele ainda era chefe da penitenciária. Na época, naquele momento em que o John Coffey está ali na cela do Corredor Verde, o Paul recebe também mais outros 2 condenados. Um é um francês, o Del, que também foi condenado por assassinato e está preso ali. Ele tem até uns conflitos bem complicados com um dos guardas. E também temos um outro detento ali também, chamado Willie Wharton, que ele se julga o Billy the Kid, que foi um cara, um assassino, um cara fora da lei ali, que ele idolatrava e ele tem até tatuado nele a imagem do Billy the Kid. E esse sim é um cara muito, muito perigoso. E dentre esses personagens, além dos personagens que trabalham ali também na penitenciária, os outros guardas, que também são muito bem descritos aqui na história, existe um personagem que rouba a cena, que é o Sr. Gizos, aqui na história, o Mr. Dingle. E é um ratinho que um belo dia aparece ali no corredor do Bloco E. E é um ratinho muito inteligente, que faz coisas ali engraçadinhas ali para os guardas. Eles acabam
gostando daquele ratinho, embora um dos guardas ali não tope com ele e tente ameaçá-lo por várias vezes, porém esse ratinho acaba adotando o Del, o francês que está preso ali como seu dono. E aqui no livro vai mostrando várias histórias ali sobre esse ratinho aí, que é muito emocionante também. E durante a história, o Stephen King ele narra ali uma amizade que existe entre os guardas. Eles sabem que eles estão numa situação ali muito delicada, não eles, na verdade, né? Os detentos, porque aquele é o último momento deles ali, vivos ainda. Todos eles já estão condenados à cadeira elétrica e eles vão passar durante alguns dias ali presos naquelas celas e só vão sair dali para se sentar na cadeira elétrica. Então, eles mostram muito um respeito. Obviamente, esses detentos eles fizeram coisas graves para estar ali, porém, eles demonstram muito respeito, os guardas, pela situação em que eles estão, que são pessoas ali que já estão condenadas à morte e eles tentam ali sempre manter um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, para que esses detentos tanto tenham os últimos momentos ali de tranquilidade, quanto para que eles não façam nenhuma besteira, nenhuma loucura, não tentem, por exemplo, se matar ou tente arrumar problema com os outros guardas. Eles têm essa regra ali, que é manter sempre um ambiente ali no Corredor Verde bem tranquilo. E é muito interessante porque também ele retrata pelo tempo que eles ficam ali trabalhando naquele bloco E, que é o bloco da cadeira elétrica, o quanto eles criam vínculos de amizade entre os guardas. E é muito bonito, então você começa a conhecer um pouco da vida de cada um, os problemas de cada um é parceiro do outro ali, é muito legal. Porém, existe um guarda, o Percy, que ele é totalmente fora da curva. Ele é aquele rapaz um pouco mais jovem ali dentre eles, que ele literalmente, vamos dizer assim, num português mais simples, ele se acha muito porque a tia dele é casada, se não me engano, com um governador. E então ele tem costas quentes, vamos dizer assim. Então ele está sempre ali fazendo o que ele meio que quer, e sempre ameaçando os outros guardas que se eles reclamassem dele, fizessem alguma coisa, eles poderiam perder o seu emprego, enfim. Ele abusa desse poder relativo que ele tem da tia dele, que é uma pessoa muito influente, para ameaçar tanto os guardas ali, como até os próprios condenados, porque às vezes ele tenta até atacar ou fazer coisas ruins, promover um ambiente ruim ali entre os detentos, e sempre nessa questão da ameaça para que se alguém dedasse ele, a pessoa poderia perder o seu emprego. Então ele era aquela pessoa ali que infelizmente acabava desequilibrando o ambiente ali na penitenciária. Um livro que foge do terror do Stephen King, ele é mais um drama e ele é muito emocionante. Ele é uma história que vai muito além, ele tem o seu tom de sobrenatural, vamos dizer assim, iluminado. Para os leitores de Stephen King entenderão, mas é o que eu sempre falo, o Stephen King, quando ele escreve terror, ele é muito, muito bom, mas se esse cara quer te fazer chorar, ele é melhor ainda, é impressionante. Uma história emocionante, eu chorei por várias vezes nesse livro, eu já havia assistido ao filme há muito tempo atrás, então eu já sabia da história, mas foi impossível não chorar com as descrições, com a história em si. Como eu sempre falo, os livros são muito mais ricos do que as adaptações. Mas é um livro assim que é triste, é emocionante, porém ele traz muita esperança também. Então ele te dá aquele quentinho no coração. E ele é muito importante porque ele faz muitas críticas sobre racismo, sobre falhas no sistema judiciário. Então ele abrange tudo isso que faz dessa obra aqui uma das obras mais incríveis desse autor. Como eu já falei, teve adaptação para o cinema, estrelando Tom Hanks no papel do Paul, do chefe da penitenciária, que é um filme maravilhoso, é muito fiel ao livro. E eu já havia assistido antes, eu finalizei esse livro e voltei a assistir 3 horinhas de filme, mas olha,
que vale muito a pena, é maravilhoso também. E a minha experiência com esse livro foi incrível. Eu já li bastante livros do King, eu sei que eu tenho muitos mais por ler e eu fico feliz por isso, porque ainda não esgotaram os livros desse autor para que eu possa ler. E eu digo assim que realmente ele foge dessa vibe do terror do Stephen King, mas ele é muito emocionante. Eu estava procurando realmente um livro agora no final do ano do Stephen King, mas que não fosse tão pesado ali, tão mais pro terror. E os personagens como o Paul, como o John Coffey, entre outros ali, são riquíssimos, são personagens assim que ficam no coração para sempre, com certeza. Então eu recomendo demais a leitura de Espera de um Milagre. Para quem gosta de um bom drama, de uma boa história triste, mas emocionante e esperançosa, pode ler, sem dúvida, A Espera de um Milagre, vocês vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Aproveita, deixem nos comentários se vocês já leram A Espera de um Milagre, se pretendem ler. Eu recomendo bastante. Sou suspeita para falar, mas eu gostei muito de verdade, gente. Acho que vale muito a pena. Se você tem um pouco de medo de ler os livros de Stephen King por conta do terror, essa aqui é uma história que você pode ler sem medo e prepara porque vai ficar no coração, sem dúvida. E espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê numa próxima. Até mais!